Cidade de Chumbo é uma reportagem especial que aborda a contaminação por metais pesados causada pela metalúrgica Cobrac, na cidade de Santo Amaro, interior da Bahia. A fábrica fechou as portas há 14 anos e, desde então, a população vem sofrendo com os efeitos da exposição ao chumbo e cádmio, elementos considerados pela Organização Mundial de Saúde como altamente prejudiciais ao ser humano. Se a senhora tivesse que mudar o nome da cidade, a senhora mudaria para que nome? A cidade do chumbo. Um vil metal envenenou a cobra d'água silente, e a soluçar nossa gente mostra pro mundo a dor que ele deixou. Matou feito bala perdida, e nos jogou como escória nas ruas. Santo Amaro, cidade famosa do recôncavo baiano, está localizada a 70 quilômetros de Salvador. Os ventos da industrialização da década de 60 trouxeram questionado progresso para a cidade, através da implantação da fábrica Cobrac, Companhia Brasileira de Chumbo. Não era uma fábrica muito rica. Tirava prata, então eram barras. Eles tiravam tudo aí com chumbo, prata, níquel, até ouro disseram que tiraram. Em 1964, os militares depõem o presidente civil João Goulart e implantam a ditadura. Os anos de chumbo foram caracterizados pela suspensão das garantias constitucionais e censura à imprensa. Nesta época, a legislação considerava as indústrias como matéria de segurança nacional. A Cobrac veio se juntar às manufaturas de base para o desenvolvimento do país, com a produção de televisões, brinquedos, encanamentos, armamentos e a poderosa indústria automobilística, utilizando o chumbo, o cádmio e demais metais pesados como matéria-prima. A grande utilização e aquela que, vamos dizer, denunciou, evidenciou os aspectos técnicos do chumbo foi a utilização de chumbo na gasolina, né? Na época já se sabia, quando se introduziu como antidetonante, já se sabia que o chumbo era tóxico quando a exposição era muito alta, mas considerou-se que nunca se atingiria uma utilização tão grande e um número tão grande de veículos, um tráfego tão intenso, que o chumbo passasse a se tornar uma ameaça, vamos dizer, à saúde, principalmente infantil. Empregando cerca de 2.200 pessoas ao longo dos anos, a metalúrgica fechou as portas em 1993, deixando para trás uma herança maldita de aproximadamente 500 toneladas de resíduo tóxico. A escória contém cerca de 2 a 3% de chumbo e outras quantidades de outros elementos tóxicos, por exemplo, o cádmio. Então se sabe que a ingestão da escória, num ambiente ácido, como é o estômago de uma criança, que o pH é muito baixo, tem muito ácido clorídrico, pode tornar aquela escória biodisponível quanto à sua quantidade de chumbo, cádmio e outros elementos. Então é algo preocupante que merece um estudo com mais vagar, porque o chumbo, além de fazer a possibilidade de fazer alterações no patrimônio genético, é um provável carcinogênico. Então tem que se estudar, tem que estar atento, porque a possibilidade de câncer nessa população é real. Não somente por causa do chumbo, mas principalmente do cádmio. A poluição também foi espalhada por toda a cidade. É um problema eminentemente técnico, não é? E não dispomos dos técnicos e das condições técnicas para a remoção desse material. Em 1998,
As obras do Bahia Azul trouxeram novamente para a superfície a fonte de contaminação. Toda vez que uma obra precisa ser feita no calçamento da cidade, a população fica exposta aos riscos. Os efeitos da contaminação foram sentidos pelos trabalhadores. Os funcionários da sanitização, todo mundo, quer dizer, 80% tinha níveis altíssimos. Por quê? Onde começava a trituração do coque. Então, nessa fase aí, a gente tinha poluição de poeira finíssima, porque também você só absorve aquelas poeiras de micro mesmo, né? E outra coisa que a gente tinha, que assustava a gente, era nas paradas. O pessoal que trabalhava na manutenção, quando fazia as paradas que iam limpar, aí logo em seguida a gente fazia o exame do pessoal para saber. Mas a gente realmente fazia os exames tentando amenizar. Mas não tinha, porque era aquela conjuntura da empresa. Talvez nós fôssemos até conivente com o erro, né? Aí depois, quando passar de 2, 3 anos, aí eu vim ver realmente que eles queriam era assim, abafar a coisa, né? E mostrar que estava dando aquela atenção ao empregado e que eles já sabiam, que eles já eram antigos, eles já tinham empresa na França. Os sintomas que eu tenho é desnervação crônica, parece que eu vou cair, eu não tenho estabilidade nas pernas, tá? Eu sinto muita cólica, eu sinto um amargor na boca, um tremor nos rins. Na época, o médico que era responsável por isso aqui chamava Dr. Ademar Espínola, que era o médico responsável pelo ambulatório médico. Ele é quem diagnosticava a medicação, mandava aplicar as injeções, mas ninguém sabia do que estava tomando. Ninguém tinha conhecimento de nada que era medicado aqui dentro. Aqui dentro era como se fosse uma caixa preta. Procurado pela reportagem, o médico Ademário Espínola não foi encontrado. Pesquisas do professor Fernando Carvalho mostram que os médicos da fábrica eram os mesmos que atendiam os trabalhadores na Santa Casa de Misericórdia, em Santo Amaro, e no Hospital São Rafael, em Salvador. Com isso, os dados reais das doenças ocupacionais não eram repassados para os órgãos públicos, tornando o problema da cidade invisível durante muitos anos. Quando eu trouxe a carta de lá do São Rafael, do otorrino, o doutor Sidão tentou até me enrolar. Porque o otorrino me falou todo o meu problema, botou o aparelho aqui dentro do nariz, localizou minha face, me falou tudo, fez a carta e ele leu a carta toda para eu saber o que estava trazendo. Quando eu cheguei aí, o doutor Sidão pegou e me perguntou se eu não tinha comprado remédio. Aí eu disse a ele que não tinha comprado remédio. Ele disse, é porque aqui o médico mandou comprar remédio. Aí eu pedi desculpa para ele. Eu disse, olha, doutor, me desculpe, que o senhor é o médico e eu não sou. Mas aí não tem remédio nenhum. Não tem remédio? Eu disse, não. Por que não tem remédio aqui? Eu digo, não tem remédio porque o médico, o otorrino, já me falou todo o meu problema. Aí é uma carta pedindo afastamento para mim da área. Ele aí deu risada e disse, é mesmo, eu estava brincando com você. E o senhor sabe ler? Não. Não sei ler, não. Os atestados médicos concedidos a Aloísio pela Santa Casa de Misericórdia não apontavam para a contaminação por chumbo e justificavam o sangramento dele como sendo resultado de exposição solar e esforço físico intenso. Além dos trabalhadores, as suas famílias também foram contaminadas, como é o caso de Gilda Baraúna, que lavava o uniforme de trabalho de seu marido. E a senhora fazia o que com o macacão? Lavava, né? Botava para enxugar para quando ele me trabalhar, vestir. Eu não sabia que ia ter que tinha esse risco todo, esse problema todo, né? Viúva e desempregada, Gilda vive hoje da pensão do marido de um salário mínimo, resultado da aposentadoria por invalidez. Dizer que dá pra gente viver, não dá não. Como é que a gente vai viver com salário mínimo? Com esse dinheiro, ainda estou pagando o funeral que eu fiz. 800 e poucos reais, estou pagando R$130 por mês. Os processos foram transferidos este ano para a Justiça do Trabalho, após 13 anos de tramitação na Justiça Comum. São quantos processos, aproximadamente? Nós recebemos, em média, uns 2.000 processos. 2.000. O que eu posso dizer é que não deve haver uma pressa em se decidir isso. Realmente, a Justiça disse que a Justiça é lenta, né? Na verdade, não é que ela seja lenta, mas tudo tem que ser analisado.
Então, quando nós recebemos um processo, nós temos que analisar as razões de todos os lados. Eu não sei o que é que vai acontecer, que já tem 4 anos e vai fazer 5 anos, não foi chamado para fazer uma audiência. E não teve uma audiência, Gerson morreu, não teve uma audiência, assim como ele tem muitos aí. Ao longo dos anos, a população tem lutado por reparações. A Associação de Vítimas está assumindo a liderança e espera que a justiça seja feita. Existem, promovidas contra a Plumbo, 2 ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Estadual e uma proposta pelo Ministério Federal. Desde o ano passado, o Ministério Federal solicitou que as ações que tramitavam na Justiça Estadual fossem transferidas para a Justiça Federal, por entender que lá seria a competência, o órgão competente para julgar. Inclusive por haver o interesse da União, a União como parte acionada também no processo. Traves legais não há, o que há é a tramitação normal do processo, E o que hoje se discute em relação à única restrição legal é que a Lei 9.605, que é a lei hoje conhecida como a Lei dos Crimes Ambientais, ela é de 1998. E a empresa, ela abandonou toda a situação, toda a escória, toda essa história, ela abandonou a cidade em 93. Então, foi antes, na verdade, da Lei dos Crimes Ambientais. E isso o que é que pode decorrer, pode gerar, acarretar a falta de responsabilização criminal, da empresa, porque a lei penal ela não pode retroagir para prejudicar os réus. Visando solucionar o problema da cidade, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado está desenvolvendo um projeto de reprocessamento da escória através da hidrometalurgia, processo que utiliza ácido clorídrico e aproveita o potencial econômico do chumbo e do zinco, que estão em alta no mercado. Para viabilizar este projeto, o Centro de Recursos Ambientais concedeu licença simplificada para que a empresa argentina Bolland possa explorar o material. A hidrometalurgia, como a pirometalurgia, são 2 processos limpos, são os mais limpos. Inclusive, são 2 processos usados na Suíça e na França para fazer reciclagem de chumbo e cádmio, de pilha e bateria. A gente, quando estava montando tudo isso, que apareceu a Bolland, porque é natural, é o normal da empresa que está atuando, ficar emitindo relatórios para o CRA, assim como a Plumbo fazia, tanto de produção quanto de monitoramento. Só que o Estado resolveu também pedir a UFBA. Então, todo o processo de monitoramento da Bolland vai ser feito pela universidade. As vantagens do reprocessamento é que você utiliza o valor agregado que ainda existe na escória, principalmente na forma de zinco, para custear o processo de remoção. Então existe um resíduo lá, só que esse resíduo tem um certo valor agregado que pode ser utilizado para atividade de limpeza da área. Então a ideia desse reprocessamento é que ao final do reprocessamento você não tenha mais o passivo ambiental. Previamente a esse problema da Bolland, da licença de operação de uma empresa, deve ser lembrado que a empresa fechou em 1993 e somente em 2007 se vai tomar uma providência a esse respeito. É curioso ver que o procedimento que usa a hidrometalurgia, que usa ácido clorídrico para atacar a escória, tem na sua base uma enorme sobra de ácido clorídrico contaminado, um material perigoso como é ácido clorídrico, que é produzido em alta escala e é um refúgio das empresas do polo petroquímico, da Monsanto, que fabrica agrotóxicos, e da Cetrel. A partir desse interesse dessas empresas, aparece a tal Bolland, uma empresa argentina, que se candidatou a fazer uma fábrica com um investimento de mais de 7 milhões de dólares. Só isso a tornaria uma empresa de médio ou grande porte, talvez. Mas o CRA deu uma licença simplificada que considera essa empresa como de pequeno porte. Essa empresa não é uma empresa de pequeno porte. É uma empresa que é de grande porte, que tem mais de 50 funcionários, que tem muito capital envolvido e que lida com resíduo tóxico perigoso. Somente isso tornaria obrigatório a licença de uma licença de operação plena, a realização de um estudo de impacto ambiental, de um relatório de impacto sobre o meio ambiente, um EIA-RIMA,
Portanto, a licença simplificada foi dada de forma irregular. Eu gostaria, inclusive, de que fosse apurado as condições, a situação irregular de emissão de uma licença por um técnico ou pelo setor técnico e que é assinado até pelo CRA numa situação totalmente irregular. Isso deve estar demonstrando um forte poder político que esse projeto tem, apoio de fortes grupos econômicos que já se fazem presentes dentro do aparelho de Estado, no órgão ambiental. O Centro de Recursos Ambientais, CRA, foi procurado pela produção para prestar esclarecimentos. O técnico Francisco Brito, que concedeu a licença simplificada para a Bolland, não quis gravar a entrevista. Mas se eu visse, ainda como eu estou, uma coisa dessa resolvida, eu acho que eu não sei o que, acho que eu ficava mesmo num contentamento que não tinha limite. E salvar vidas é salvar vidas. Os riscos que corre essa gente morena, o horror de um progresso vazio, matando os mariscos e os peixes do rio, enchendo meu canto de raiva e de pena. Um vil metal envenenou a cobra d'água silente, e a soluçar nossa gente, mostra pro mundo a dor que ele deixou. Matou feito bala perdida, e nos jogou como escória nas ruas, sob a lua nua, a míngua. O progresso bandido, por muitos maldito, faz parte da herança de uma história falha. E o que sujou o nosso destino não foi a palha da cana, foi a sanha.